Olá a todos, estou aqui novamente falando em nome do Centro Espírita Irmãos da Nova Era. O tema da palestra de hoje é o que vim aprender. E nós vamos então pedindo ajuda a Jesus, aos Espíritos de Luz, que possamos de fato passar a mensagem da melhor forma possível e que possamos nos fazer compreender. E que ela de fato tenha utilidade na vida de todos nós. Quando nós trabalhamos com aprendizado, é impossível não falarmos sobre reencarnação. Por quê? Porque reencarnação é a forma mais justa, né? Um exemplo da justiça de Deus para que nós possamos aprender. Então, o nosso aprendizado ele vai acontecendo conforme a nossa vida vai se passando, né? Só que assim, antes de nós reencarnarmos, obviamente nós entramos lá e fazemos o nosso plano de reencarnação, né? O plano reencarnatório. E esse plano reencarnatório, ele, por vezes, a gente insere uma porção de coisas, né? Dentro dele. E às vezes coisas até que são bastante difíceis, né? Queremos abraçar muitas coisas sem necessariamente estarmos prontos. Tá? Quando a gente fala no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 132, ela diz respeito à expiação, né? Fala que o plano reencarnatório tem como objetivo a expiação, que é a punição de faltas cometidas em vidas anteriores, né, para dar uma condição de arrependimento a cada um de nós. Ela também traz o item missão, né? Muitas pessoas reencarnando com determinadas missões. Às vezes as missões são realmente muito grandes e são visíveis a todas as pessoas que têm convívio com aquele ser e até fora desse convívio, né? Por exemplo, no momento que alguém cria um medicamento que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? É uma grande missão, né? Mas, independente disso, cada um de nós tem dentro de si inúmeras pequenas missões, né? Ou às vezes não tão pequenas, inúmeras missões, mas que não são vistas por todos, né? Mas que nós precisamos delas para a nossa própria evolução e para ajudar também na sociedade. Então, a missão é assim um dos itens focados aí na reencarnação, né? Dos objetivos da reencarnação. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, nós temos lá que um dos objetivos também da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade, né? Então, conforme cada um de nós vai melhorando, obviamente a humanidade vai melhorando como um todo, né? E nós caminhamos aí de fato para um mundo de regeneração. Então, sendo aí a reencarnação uma das maiores evidências da justiça divina, nós podemos pensar a respeito disso, que assim, vejam só como todos nós somos filhos de Deus, né? E as oportunidades que nós temos são para todos nós. Então, cada um de nós vem com uma série aí de talentos, de capacidades para serem desenvolvidas. Só que a nossa capacidade de desenvolvimento, ela muitas vezes está escondida, como se nós fôssemos um bloco de madeira lá para ser entalhado, né? Nós temos várias coisas interessantes, boas dentro de nós, só que ela vai acontecer, né? Esse entalhe vai acontecendo durante a nossa vida.
E aos poucos nós vamos conseguindo e devemos, né, conseguir, devemos nos empenhar para poder chegar de fato a sermos aí uma boa escultura, né? Tirar ao redor de nós essas imperfeições e chegarmos à perfeição em vidas futuras. Porque em vidas futuras também, né? Cada uma das nossas encarnações, ela deve ser bem aproveitada. Porque através das nossas reencarnações, nós vamos fazendo o nosso trabalho de melhoria contínua para chegar à perfeição. Só que nós não conseguimos fazer isso de uma única vez. Aos poucos nós vamos fazendo, porque é impossível melhorar em uma única encarnação, né? Existem muitas coisas a serem feitas, muitas questões a serem corrigidas dentro de nós, né? Então, aqueles que estão acertando sempre vão ter aí maiores possibilidades de progredir, né? De evoluir em busca da perfeição, que é a meta de todos nós. Agora, aqueles que estão errando, né, vão poder contar com recursos possíveis para identificar aí esses equívocos e dar uma mudada na rota da sua vida. Tá? Este ponto também aparece na Folha Espírita de agosto de 2007, edição 396. O José Carlos de Luca, ele coloca uma frase interessante, né? Ele diz que a reencarnação é um planejamento para dar certo. E de fato é, né? Porque nenhum de nós faz nenhum planejamento para que dê errado as coisas. A gente planeja para que tudo dê certo, para que tudo chegue ao seu ponto correto e para que nós possamos melhorar, né? Da mesma forma como se nós abríssemos, por exemplo, um negócio próprio, né? Eu quero abrir um delivery de sanduíche. Então, tenho aquela ideia e tudo mais, ou seja, né? Todos nós recebemos aí, comparativamente, né? Uma oportunidade da reencarnação. Aí nós pensamos, mas como é que vamos tocar isso em frente? Todo mundo gosta do sanduíche que eu faço e tudo mais. Comparativamente, nós temos vários talentos com os quais nós nascemos e que precisam ser aí desenvolvidos ao longo da vida, né? E aí montamos um negócio. A nossa reencarnação é algo que é um negócio, né, que a gente monta e que vem com toda essa bagagem para ser lapidada. Então, se eu quero uma oportunidade, né, e recebo essa oportunidade, eu devo ir atrás dela e fazer com que ela de fato seja alguma coisa veemente, né, que eu possa conseguir alcançar os resultados necessários. Para isso, todas as vezes que a gente reencarna, obviamente, vindo com esses talentos e tal, nós também passamos por uma série de tropeços, né? E o que seria de nós se a nossa vida fosse tranquila, não passássemos por tropeço nenhum, estava tudo bem e tudo mais, né? Então nós nos acomodaríamos, ficaríamos aí encostados, parados, sem fazer nada para nossa evolução, né? Por isso vem aí um tropeço atrás do outro, que faz com que a gente consiga rever as nossas vidas. Fato também é que muitos de nós nem com isso vai aprendendo, mas não é esse o objetivo, né? Nós tropeçamos e temos que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? E tocar em frente e não errar mais. Os erros, então, de fato, são oportunidades de crescimento que nós temos, né? Quando a gente tem a oportunidade de se autoavaliar, as coisas acabam indo à frente, elas conseguem chegar aí no ponto necessário, porque a gente se autoavalia, se conhece
e consegue mudar as rotas das coisas. Nem que seja um pouco de cada vez, porque tem muitas mudanças, tem muitas coisas que estão incrustadas dentro de nós há muitas encarnações, mas todas elas requerem o nosso esforço, a nossa dedicação para mudar tudo isso. Aí, nós pensamos, né? E a bagagem que a gente prepara para sair daqui desse planeta, né? Porque nós passamos aí por várias coisas, vamos evoluindo, esperamos que estejamos evoluindo, que não estejamos jogando fora a nossa reencarnação, ficando parados, né? Na mesma posição anterior. Então, cada reencarnação é uma oportunidade e uma mudança. E nela a gente vai constituindo, então, a nossa bagagem para quê? Para retornar à pátria espiritual, né? Porque, na verdade, aqui nessa terra, nós estamos apenas por uma passagem, por essa oportunidade de melhoria. E aí nós temos que aproveitá-la e agarrá-la com unhas e dentes, porque a passagem é muito rápida e nós nunca sabemos qual é aí o ponto final de tudo isso. Então, por isso nós devemos ir aí ajustando as nossas malas para o momento do retorno. Isso acontece desde o momento em que nós nascemos. Quando nascemos, o que acontece? Né? A partir do momento que a gente nasce, a gente também começa o desencarne. Por quê? Porque conforme nós vamos crescendo e tudo mais, né, aqueles que têm oportunidade, porque há desencarnes em todas as fases da vida, mas cada um de nós, conforme vai crescendo, vai aprendendo, vai tomando contato com essa vida e com as pessoas que estão ao nosso redor, né, conforme estamos assim, nós vamos aí somando a nossa bagagem, né? Para chegar a, de fato, o momento do desencarne melhor preparados. Todos os dias a gente deve ter isso como objetivo, né? De estarmos melhor preparados, de sermos melhores que ontem. Então, a maior concorrência que existe dentro de nós é aquela que é conosco mesmo. Conforme eu concorro comigo mesma, porque ontem eu fui de uma forma e hoje eu quero ser um pouco melhor do que ontem, esse aprendizado que vai compondo as nossas vidas. Muitas coisas a gente aprende aí ao longo do nosso caminho. Algumas a gente cria algumas resistências, inclusive, até em aprender, e ficamos lá incrustados, muitas vezes em posições que nós acreditamos, em crenças, sem evoluir propriamente. E aí a gente fica, não, mas porque eu trouxe isso da outra vida, né? Porque eu estava na outra vida, porque eu fiz, porque eu aconteci, por exemplo, em relação à nossa parentela, né? Estamos aí em meio a várias pessoas dentro da nossa família, não, com essa pessoa eu tenho dificuldades, com outra, mas é porque eu já trouxe isso das outras vidas para resolver aqui. Pode acontecer isso sim, mas não é só isso. Por causa dessas nossas crenças, das nossas teimosias, da nossa dificuldade de mudar, né, do bloqueio que a gente faz de operar mudanças nas nossas vidas, a gente também acaba criando conflitos dentro das nossas casas, das nossas relações de uma maneira geral, e esses conflitos dificultam as nossas passagens. Por quê? Porque é uma mudança que a gente fica ali preso e não quer mudar. É uma mudança que a gente não quer fazer de verdade. Então, quando nós nos conhecemos melhor, nós vamos olhando cada uma dessas características e fazendo essa avaliação, é possível nós encontrarmos a chave para a mudança, enxergarmos o que é que está travando os nossos caminhos no sentido de melhoria, né?
E a nossa melhoria tem que ser uma melhoria contínua. Outra coisa que a gente faz bastante é acusar os outros por coisas que nós mesmos estamos fazendo. Então a gente coloca a responsabilidade nos nossos pais, no esposo, no chefe, no professor. Então, eu não consegui tal item porque os meus pais não me ensinaram a ir atrás disso. Eu não tenho essa disponibilidade porque o meu esposo me toma todo o tempo. O meu chefe é muito difícil, é muito ruim. O meu professor me deu nota ruim. E a gente acaba responsabilizando todos os outros ao invés de olharmos as nossas próprias responsabilidades. Em relação aos pais, por exemplo, os pais nós temos que agradecer todos os dias, porque foram eles que nos deram, né, serviram de caminho para que nós pudéssemos reencarnar. Então, foi uma caridade que eles nos fizeram, né, nos permitindo vir a esse mundo para continuar o nosso processo evolutivo. E cada uma das pessoas que vão atravessando o nosso caminho, e por vezes essas pessoas de formas semelhantes, de jeitos semelhantes, atravessam o nosso caminho várias vezes na vida. Por que será, né? Por quê? O que é que eu tenho a aprender com isso? Com certeza é como na escola, né? Se eu não aprendi de uma forma, a situação vai se repetir. Então, às vezes, nós saímos de um casamento, entramos em outro, procurando alguma coisa, e essa coisa nós não vamos encontrar. Nós não vamos encontrar ou encontramos uma outra pessoa igualzinha à anterior. Porque a gente não resolveu a situação. Não resolvendo a situação vai se repetir, igualzinho na escola. Não estudei, não passei de ano e vou repetir. Em relação, por exemplo, ao professor, né? A culpa é do professor. A culpa é do professor, mas fui eu quem não estudou, fui eu quem não prestou atenção, fui eu quem não voltei a reler a matéria e por isso não estou me dando bem. Então, nós temos a obrigação de assumir as nossas responsabilidades visando a nossa melhoria. E aí o que nós fazemos, né? Nós pedimos ajuda a Deus. Claro, porque Deus é maravilhoso e Ele vai nos ajudar. Mas, para que Ele nos ajude, nós também temos que nos ajudar. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Porque não adianta só deixarmos na mão de Deus, já que nós temos o livre-arbítrio, já que nós temos as nossas responsabilidades relativas à nossa própria evolução. Então, Deus ajuda sim, mas nós também temos que fazer a nossa parte, todos os dias. Sempre teremos que fazê-la. Então, nós não devemos nos vitimizar, não é? Deixar ali... ficar acomodados, preguiçosos, desperdiçar oportunidades que passam aí por nós, né? Porque Deus está em nós. Novamente pensando na questão da escultura, né? Deus está dentro de nós, com todas as coisas boas que nós precisamos, só que a gente precisa ir entalhando o nosso ser para chegar a uma boa escultura. E a gente vacila, nós vacilamos inclusive na nossa fé. Né? Mas quando a gente entende a que viemos, aí sim o nosso sentido se expande, a gente consegue enxergar muito mais. Né? E olhar a Deus e ver a nossa chance de recomeçar como bondade pura de Deus. O auxílio no cumprimento da nossa missão atual, né, para a gente voltar à pátria espiritual, vai sempre estar aí ao longo das diversas encarnações. Então a gente também, entendendo as nossas próprias falhas e percebendo os nossos vacilos, os nossos tropeços, as coisas que vão aí
travando o nosso caminho e que nós temos que tirar da frente, isso faz com que nós também compreendamos a falha dos outros. Por quê? Nós falhamos e os outros também falham. Mas na mão de quem está a nossa própria mudança, né? Nas nossas mãos, como os outros que vão passando por nós. Nós somos seres que vivem em sociedade e é isso que faz com que a gente consiga evoluir, né? Porque sozinhos seria impossível. Então, conforme essas relações vão se desenvolvendo nas diversas ocasiões que nós temos durante a vida, isso faz com que nós tenhamos aí essa possibilidade de melhoria. E aí nós também vemos a igualdade diante de Deus, né? Que já que todos nós estamos num processo evolutivo, Deus fez a todos nós iguais, né? Sejamos pobres, sejamos ricos, sejamos negros, brancos, sejamos de qualquer forma. Todos nós temos aí as nossas oportunidades de melhoria. E é isso que a gente precisa enxergar e correr atrás e enfrentar, e ir à frente, buscando aí a nossa evolução a cada dia. O fortalecimento até dos laços de família também é um benefício, né, de todas as encarnações. Por quê? Conforme nós vamos convivendo, resolvendo os nossos problemas, nós vamos deixando a família mais forte. E qual é a nossa família, né? A verdadeira família, a família espiritual, já que nós somos todos irmãos, então aos poucos nós vamos aí aprendendo a lidar com todos, né? E conosco mesmo em especial, e fazendo com que essa convivência de fato seja harmônica, que é o objetivo de todos nós. Chico Xavier já dizia, né? Que nós vivemos muitas vezes com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e desenvolvermos os nossos progressos. E que na reencarnação ninguém erra de endereço. Então, nós não podemos ficar pensando, eu nasci na família errada, não era bem isso que eu queria para mim, eu sou tão diferente dos meus. Se nós estamos aí, é porque nós precisávamos estar. Então, isso vai servir para nós enquanto uma mola propulsora para a nossa evolução. O que complica, na verdade, somos nós mesmos, né? Que por vezes fazemos aí uma série de... tomamos várias atitudes e essas atitudes fazem com que a gente cave para nós dificuldades. Então as mudanças têm que ser dentro de nós. Isso é que vai fazer com que a gente vença as nossas próprias barreiras. Então, vamos aí concluindo pensando que se eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos fazer dela a melhor das oportunidades. Vamos aprender a cada dia com todas as pessoas e com todos os tropeços que nós vamos tendo dentro das nossas vidas, caindo, mas levantando, sacudindo a poeira, olhando para frente, rumo à nossa evolução e buscando superar todas as dificuldades que virão. Nós não seremos perfeitos ao final das nossas vidas, desta nossa vida, mas nós podemos entender que, indo por este caminho, aprendendo a cada dia, com certeza nós poderemos estarmos melhor numa próxima encarnação. E a cada uma delas, até que chegue o momento de nós estarmos aí num mundo perfeito. Mas mundo perfeito
é feito por espíritos perfeitos e chegar à perfeição é a nossa missão. Então vamos valorizar mais, né, essa oportunidade, dar menos atenção à questão material, por exemplo, que às vezes a gente amealha aí vários tesouros e na hora de ir embora, né, como dizem sempre, caixão não tem gaveta, o que é que eu quero levar de verdade nessa mala que eu venho fazendo durante toda a vida, desde o momento do meu nascimento, né? O que é que tem dentro dela? É isso que a gente precisa melhorar. Porque se a vida não termina no final, né, com a morte de cada um de nós, ela vai continuar nos outros planos. Essa melhoria, essa mala deve estar sempre mais cheia de coisas boas, mais cheia de amor dentro de nós. Amor a nós mesmos, porque nós também precisamos nos amar e nos aceitar e entender que a nossa evolução vai acontecer e nós fazermos os devidos esforços para isso. E nós também precisamos amar o nosso próximo. E assim, de fato, nós vamos estar aí juntos com aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amar ao próximo como a ti mesmo, ele vai acontecendo ao longo da evolução, conforme nós vamos trabalhando dentro de nós as nossas imperfeições. Não fiquemos tristes porque nós somos imperfeitos, todos nós somos, né? Isso é parte de nós, mas fiquemos felizes com a oportunidade que nós temos e o que nós precisamos de fato é ir dando os passos à frente, né? Ir nos mudando e nos moldando aos poucos para que nós cheguemos em algum momento a essa evolução. Fiquemos todos em paz. Obrigada a todos por mais essa oportunidade.